Graça e paz, irmãos, amém? Que bom estarmos aqui para bendizermos o nome do nosso Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 7 e 8. Diz assim: se é ministério, dediquem-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Volte o 7, por gentileza. O versículo 7 diz assim: o que ensina, dedique-se ao ensino. Essa é uma palavra de Deus nos diz em Romanos 12 a respeito dos dons espirituais. E o dom de ensino é um dom dado ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus a nós. E hoje, 15 de outubro, é dia dos professores. Hoje é o dia daqueles que se dedicam ao ensino. Meus parabéns a todos os nossos professores da nossa escola bíblica dominical. Está aqui hoje o irmão André, aqui, nosso professor da escola bíblica dominical. É uma bênção aqui como professor, todos os outros professores da nossa escola bíblica que se dedicam, como diz o texto aqui, aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Então, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando a vida dos nossos professores, abençoando a vida de cada um deles. Então, se você tem aí o WhatsApp do seu professor de escola bíblica, manda lá um WhatsApp para ele: professor, obrigado pelo seu dia, parabéns. Deus abençoe a sua vida, sou grato a Deus por você. Então mande uma mensagem para o seu professor de escola bíblica dominical que se dedica ao ensino, a te dar aí um melhor de Deus aí com relação ao estudo da palavra. Então com essa palavra de alegria com relação aos professores, e lembrando também que Jesus foi o nosso grande mestre, o grande professor. Quando olhamos para um referencial de professor, nós olhamos para Jesus. Jesus, ele foi esse grande mestre, esse grande rabi, esse grande professor que tanto nos ensinou. Não só professor, não a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas ele também nos ensina como devemos ser como professores. Vamos curvar nossas cabeças. Você pode, ore a Deus, talvez agradecendo a Deus pelos professores que você teve. Você que já passou pela escola, ou talvez você vai agradecer a Deus pelos professores que você tem aqui na igreja, estão na sua vida. Vamos fazer esse momento aqui, um momento de oração. Você que nos acompanha também pelo YouTube, que alegria ter você aqui com a gente. Faça esse momento também um momento de gratidão a Deus pela vida do seu professor. Hoje eu li um post que não sei se até que ponto é verdadeiro. Diz que no Japão, o único que não é obrigado a reverenciar o imperador são os professores, porque tem um lema que não existiria imperador se não existisse professor. E às vezes essa profissão tão desvalorizada, e às vezes essa função tão desvalorizada, mas tão importante na nossa igreja, na nossa sociedade. Agradeça a Deus pela vida do seu professor, agradeça a Deus por aqueles que já passaram pela sua vida. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai. Ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos trouxe aqui essa noite, Deus, porque é bom estarmos aqui, ó Deus, juntos, reunidos, ó Deus, para bendizermos, exaltarmos e louvarmos o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que essa casa é uma casa de oração, Pai. Ó Deus, aqui neste lugar, ó Deus, as nossas orações são respondidas, ó Deus. Ó Deus, temos visto a Tua mão poderosa, Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, ouve, ó Deus, o clamor do Teu povo, Deus, vê a nossa necessidade, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade no meio de nós, Pai. Ó Deus, para dirigir as nossas orações, Deus. Ó Deus, para dirigir os nossos pedidos, para dirigir a nossa gratidão. Ó Deus, e nós nessa noite, Deus, que comemoramos, ó Deus, o dia dos professores. Ó Deus, eu quero agradecer, ó Deus, pela vida de cada professor aqui dessa igreja, Pai.
Agradecer, Deus, por cada um que se dedica, Deus, semanalmente, Deus. Ó Deus, estudando a Tua palavra, Deus, preparando material, ó Deus, preparando uma aula de qualidade, Deus, do ministério infantil, Deus. Ó Deus, os adolescentes, os jovens, os adultos. Ó Deus, como somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelos professores que temos. Ó Deus, agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida e pelos professores que já tive também, Pai. Ó Deus, quanto contribuíram, Deus, para que eu estivesse aqui hoje, Pai. Ó Deus, e nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor os abençoe. Abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, supra as necessidades, Deus, desses homens e mulheres de Deus. Muitas vezes não valorizados, não reconhecidos. Muitas vezes até criticados. Ó Deus, mas tem colocado a sua vida à disposição do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, sabendo, Deus, que eles são valorosos para o Teu reino, Deus. Eles são preciosos, ó Deus, para o Teu reino, Pai. Ó Deus, é isso, ó Deus, que nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe os cantos, abençoe, ó Deus, também a palavra, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos ficar de pé, mas vamos louvar o nome do nosso Deus. Boa noite, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vou colocar o celular aqui. Quero ler um versículo com os irmãos, que é o tema do nosso primeiro cântico. Salmo 125, fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Nós temos um Deus que nos cerca, que nos protege e que nos dá segurança. Nós vamos começar louvando o Senhor, declarando que nós confiamos no Senhor e que sem Ele a nossa vida não vai para frente. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim
sem a sua presença, sem a alegria que o Senhor deposita nas nossas vidas a cada dia. Não importam as circunstâncias, o que a gente não consegue na nossa vida é ficar sem o Senhor, é sem ficar na presença dEle. Amém? Nosso próximo cântico, confesso para os irmãos que eu cantava aqui na igreja quando eu era adolescente, então não lembro, não sei quantos irmãos ainda conhecem esse cântico. Mas ele vai falar assim: Senhor, Tu não habitas em tendas, nem em templo feito por mãos. Vai dizer que o Senhor é incomparável. Oh, nós servimos a um Deus, querido, que Ele não pode se comparar a homem algum. Ele não pode se comparar a circunstância nenhuma. Há alguma coisa verdadeiramente impossível para o Senhor? Por isso nós vamos hoje declarar que esse Senhor, Ele é incomparável. Cante com alegria. Se você não conhece esse cântico, medite na canção. E se você é como eu, quarta-feira vem pessoas que costumam estar muito tempo na igreja, já antigos, né? Vamos dizer assim, os crentes mais antigos. Se você conhece, relembre junto com a gente, cantando esse cântico de exaltação ao Senhor. Aleluia. Feito por mãos, eterno, perfeito. alma está pegada ao Senhor. E a gente não deseja nada mais que a presença dEle. Nós vamos continuar em adoração ao Senhor, dizendo: louvemos ao Senhor,
Magnifiquemos o seu nome, pois só Ele é digno de louvor. Aleluia. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome.
Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Que cântico. Pode sentar um instante. Que cântico maravilhoso. Como fala meu coração esse cântico. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, exaltado seja o nosso Deus. Agora vamos passar um momento ofertório. É o momento que nós dedicamos nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Vou ler 2 Coríntios 9, 6 e 7. E diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria no coração. Nós vamos agora ofertar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Você que nos acompanha pelo YouTube, esse é o momento de dedicar o seu dízimo, sua oferta, através da sua transferência, do seu Pix. É um momento de culto ao nosso Deus, um momento de gratidão. É um momento que Ele deu tudo por nós. E às vezes quando devolvemos o dízimo é muito inferior àquilo que Ele já ofereceu por nós. Nós cantamos aqui que Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Quando ofertamos, dizimamos, é um coração grato, é um coração fiel, reconhecendo que Deus é Deus. Coloque-se de pé nesse momento. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, aqueles que vieram preparados, façam isso com alegria. Sozinho, não estou sozinho.
Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma noite em que podemos nos colocar na Tua presença para oferecer o que o Senhor nos deu de mais precioso, Pai, que é as nossas vidas no Teu altar. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, Pai, que tem se ofertado a Ti. Obrigado também, Pai, por esses dízimos, ofertas que são trazidos ao Teu altar. Oramos para que o Senhor multiplique, Pai, na vida dos Teus filhos. Multiplique aqui na Tua casa também, Senhor. Que esses recursos sejam bem empregados, bem utilizados. E através desse recurso possam dar frutos para o Teu reino. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 89. Nós vamos ter agora nosso momento de oração. Já louvamos, exaltamos o nome do nosso Deus. Agora nós vamos agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Você que nos acompanha pelo YouTube, estou aqui já acessando, né, o chat do culto para que nós possamos aí interagir. Coloca aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Nós vamos ter esse momento aqui de gratidão ao nosso Deus. Salmo 89, eu leio o versículo 1, diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Agora salta lá no 5, para o 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Então nós estamos aqui essa noite na Assembleia dos Santos, falando dessa fidelidade do Senhor, cantando essa bondade do Senhor, que é de geração em geração, e sobre as nossas vidas. E agora nós vamos externar a nossa gratidão a Deus, motivos, resposta à oração atendidas, gratidão que Deus tem feito na sua e na minha vida. Gostaria de começar agradecendo a Deus. Eu fiz uma viagem lá para Araguari, voltei hoje com a minha família, correu tudo bem, graças a Deus, tudo certo lá também, com a minha família. Glória a Deus por isso. Um momento ali muito bom ali de descanso ali com os meus familiares. Agradecer a Deus aí também pela saúde lá de casa. Graças a Deus estamos vendo um período de todo mundo com saúde aí, melhorando em tratamento. Graças a Deus por isso. Algum motivo de gratidão que o irmão gostaria de colocar diante do Senhor? Irmão André. Eita. Bênção. Não, glória a Deus aí. Gustavo e Gina aí, vai para PE, uma vez PE, sempre PE aí, excelente. Gustavo aí, Gina, estava lá na ESA, depois de 2 anos aí, voltando para casa. Bom filho, a casa torna, né? Isso aí, Andrezão. Então vai voltar lá, servir com o pai também, que deve ser uma experiência bem legal, né? Deus possa abençoar a vida do Gustavo ali na PE, né? Vai apertar em casa e no trabalho. Eita! Tem que pedir permissão para entrar em casa, né? Isso aí, pô. Vamos lá, irmão Aladim. Pensa, Aladim agradece aí pela melhora da sua saúde. Estava um problema aí na coluna, torcicolo ali, mas graças a Deus já está zerado já. Mais algum motivo de gratidão? Pastor, depois Bizarria. Benção. O pastor agradece a Deus pelo Dia das Crianças, domingo aqui na igreja, foi abençoado a programação toda aqui. Também pela, esqueci o segundo. Dia dos Professores hoje, também já agradecer de novo Dia dos Professores. E também pela Aline, tá viajando de férias ali na cidade maravilhosa, Belford Roxo, né? Já conversei com alguém e falou assim, eu queria lá nesse Belford Roxo. Eu falei, vai não. Eu já falei, vai não, quer furar. Já dei a dica já, pastor. Já fica fazendo fake news aqui. Mais para frente, né? Mais algum motivo de gratidão? Aqui no chat, aqui nós temos o Fábio, agradece a Deus pelos 97 anos de vida do seu sogro Ismael Moreira. Glória a Deus aí pela vida do seu sogro aí, Fábio. 97 anos, que bênção. Tenho aqui, acho que eu tenho a foto dos aniversariantes
também desse mês de agosto, essa semana, nós temos aqui aniversariando essa semana, o Saulo, filho do irmão Lindomar, o Lucão fez aniversário dia 13. Lucão, isso aí, Lucão, tô sabendo aí que tu fechou uma pizzaria, rodízio de graça aí, pessoal. Então, Lucão, então, aguarda aí, se você estiver me assistindo aí, já manda o cartão Black da sua avó lá no caixa lá, que vai todo mundo para aí. Nicolas dos Santos, dia 15, hoje, Nicolas, Deus abençoe sua vida, Nicolas. Nós temos também, no dia 17, César Augusto, o nosso Cezinha, faz aniversário dia 17. Pedro Henrique também no dia 17. Nós temos no dia 18 o irmão Rodrigo. No dia 19, Ana Beatriz Barbosa. No dia 19 também, Roberta Cipriano, esposo do pastor Flávio. No dia 19, Simone Doval também. E no dia 20, Fernanda faz aniversário. Cadê ela? Já fugiu já, hein? A aniversariante fugiu já. Fernanda Tavares faz aniversário dia 20, junto com a irmã Valdimira, faz aniversário dia 20 agora. O pastor estava contando da cama que foi abençoada ali, né? Por uma cama para a irmã Valdimira ali, no preço que precisava, né? Para atender a nossa irmã que teve alta lá da UTI, estava com problema na coluna ali, precisava de uma cama boa ali, né, pastor? E o pastor ali providenciou a cama para a irmã Valdimira, para que ela possa aí ter bons momentos ali de recuperação. Mais algum motivo de gratidão a Deus? O Ciro e depois a irmã Adriana. Eita, olha só. Não, vamos orar aqui. Chega aí, Ciro e Duda, olha só. Agora não são mais 2, são 3 aí agora. Glória a Deus aí. Está chegando aí mais um palmeirense aí da nação, né? Não? Mas servo do Senhor o que importa, né? Isso aí, bênção demais. Estenda sua mão para cá para abençoar aí essa gravidez. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida da Duda. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela vida do Bizarria, Deus, por essa criança, ó Deus, esse presente do Senhor na vida do casamento deles, ó Pai. Ó Deus, nós desde já, Deus, já abençoamos, ó Deus, essa vida. Ela já é bem-vinda, Deus. Ó Deus, e nós te pedimos que abençoe toda a gestação, Pai. Ó Deus, o Senhor abençoe a vida da Duda, Deus, que abra as portas para ela, de tudo que ela precisar, Pai. De médicos, ó Deus, um pré-natal abençoado, que o parto seja em boa hora, que o Senhor, que a tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a vida deste casal. Ó Deus, e que a alegria do Senhor seja completa na família deles, Pai. Nós nos alegramos, ó Deus, com os teus filhos, ó Deus, e te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aí, Duda, olha só. Paz aí, isso aí, mano. Muito bom, excelente. Então, bom, Mandani. Que isso? Olha só. Magno patrocinou isso aí? Não? Sozinha? Mãe, para descansar. Ô, glória, olha só. Foi agora no Dia das Crianças agora? Que bênção, a irmã Dani agradece a Deus se passei ali no Tauá Resorts ali, momento de descanso aí, né? Magno se alegra, né, Magno, com isso aí, voltou descansada. Você... bênção, bênção demais, que bênção, que bênção. Senhor aí, ó Pai, não precisa ser no Tauá não, Senhor, vamos lá. Vamos lá, mais algum motivo de gratidão? Uma Volga, depois Madriana. Não, benção. Madriana agradece a Deus pelo medicamento da irmã Eva, que tem em estoque, está sendo fornecido a ela. Que benção, glória a Deus. Irmã Volga. É a esposa do Leônidas? A sua eu esqueci o nome dela. Fabiana faz aniversário dia 16, filha da irmã Vol. Que benção, glória a Deus. Glória a Deus. E também pelo o segundo motivo? Pelo dom da vida. A benção, glória a Deus aí. Não, benção. Obrigado, meu amor, obrigado. Glória a Deus. Mais algum motivo de gratidão a Deus?
Não? Vamos, irmão Damião. Ô, bênção. Para general, aí sim, um amigo desse é bom, hein? Glória a Deus. Uma dúvida. Maria Fernanda? Maria Clara, né? Maria Clara, sabia que era Maria. 18 anos. Dia 9, glória a Deus pela irmã da Duda, fez 18 anos. Mãe Elaine. Graças a Deus, só esqueci o nome dele, mano. Elias, irmão Elias, né? Passou mal, dores no peito, foi atendido, mas graças a Deus, nada, né? Acompanha os vídeos dele lá, ele treinando lá na academia, lá, né? Ele é firme. Glória a Deus pela vida do irmão Elias, está firme aí. Irmã Fernanda. Teu aniversário, Fernanda, dia 20? Isso, onde é que vai ser a festa aí? Eu estava esperando você chegar. Não vale mentir, tá no culto, hein? Mais um ano de vida, não benção. Só isso? Por enquanto só, né? Beleza. Vamos orar então, meus irmãos. Vamos ter esse momento de gratidão a Deus. Quantas bênçãos, né? Deus tem nos feito tão bem. Tem sido bênção nas nossas vidas, derramadas sobre sem medida. Então vamos agradecer a Deus. Você vai ter um período aí de oração. Vou te dar aí 4 minutos para você fazer uma oração de gratidão. Depois eu vou estar encerrando. Agradecer ao Senhor, Deus, por tantas bênçãos, Pai. Quantos testemunhos ouvimos aqui, Deus, que o Senhor continua nos abençoando. Tua mão continua estendida, ó Deus, e temos visto, ó Deus, os Teus milagres sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, Pai. Ó Deus, eu quero agradecer, Deus, ao Senhor, ó Deus, por cada irmão que está aqui, Deus, pela nossa
irmã Volga, Deus, que agradece pela vida, Deus. Ó Deus, que agradece, ó Deus, pela vida da sua filha Fabiana, Deus, que faz mais um ano de vida. Deus, tantos aniversariantes essa semana, Deus, o Lucão. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Lucão, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que fez aniversário essa semana, Deus. Tantos nomes aqui, ó Deus, que essa semana seja uma semana de alegria nessas casas, ó Deus. Seja uma semana, Deus, de celebrar a vida. Celebrar, ó Deus, o dom de Deus que é nos dado diariamente, Pai. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo último domingo, Deus, pelo dia das crianças aqui na igreja, pela vida do Jovino, Deus. Pai, quero agradecer por todos os professores, ó Deus, do Fantástico, todos os voluntários, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por cada criança, Deus, que foi abençoada aqui na última quarta-feira, Pai. No último domingo, Pai. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, também pela alta irmã Valdemira, pela cama, Deus, que foi providenciada a ela, Deus, pelo milagre do Senhor, Deus, que abençoou, Deus. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, também pela viagem que fiz ali a Minas, ó Deus, encontrar a minha família em paz, ó Deus, e poder também deixá-los ali também, ó Deus, na paz do Senhor. Ó Deus, e agradecer pelo cuidado no caminho, ó Deus, na proteção, Deus, nos livramentos, Pai, que o Senhor nos dá, Pai. Ó Deus, eu quero agradecer, ó Deus, pelos professores da EBD mais uma vez, agradecer pela escola bíblica. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que muitas igrejas, ó Deus, já abandonaram a escola bíblica, Deus. Muitas igrejas, ó Deus, já não valorizam mais o estudo da palavra, Deus. E essa igreja continua sendo uma vanguarda, Deus. Deus, de que somente as escrituras, ó Deus, é que nos fazem, ó Deus, nos aproximar do Senhor, ó Deus, com verdades, ó Pai. Através da Tua palavra, ó Deus, sabemos verdades que nos transformam. Ó Deus, esses professores, ó Deus, estão comprometidos com a Tua palavra, Pai. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida do Damião, do seu colega, Deus, de trabalho, Deus, que foi promovido. Muito obrigado, Deus, por esse prêmio, esse presente ali no seu trabalho, Pai. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor também, ó Deus, trouxe de volta, ó Deus, o Gustavo e Gino, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor o guardou nesse curso, Pai. Ó Deus, o Senhor o abençoou, Deus. Quantas orações aqui de Brasília respondidas ali em 3 corações, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a vaga do Teu filho já estava reservada aqui em Brasília. Ó Deus, e ele vai poder, ó Deus, servir aqui junto com o seu pai, perto da sua casa. Ó Deus, que bênção, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor continue a abençoar a vida dele. Que a sua carreira seja uma carreira, ó Deus, abençoada pelo Senhor, Pai. Ó Deus, e que o Gustavo continue sendo o homem de Deus que ele é, Pai. Sendo luz ali na PE, Pai. Luz no Exército Brasileiro, Pai. Ó Deus, nós agradecemos, Deus, por outros motivos que foram aqui ditos. Ó Deus, pelo momento de descanso da irmã Dani, Deus, essa viagem, Deus, que ela pôde desfrutar junto, ó Deus, com o seu filho, Deus, ali, Deus, no hotel. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, tem nos dado esses momentos de refrigério, Pai. Ó Deus, isso que nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora abrir nossas Bíblias, ali perto do Salmo 89, que a minha Bíblia fechou aqui, mas é o 86. Só o verso 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ler 86, Salmo belíssimo. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. Que palavra de conforto. Eu vejo aqui um salmista angustiado, triste, porque ele fala, Senhor, alegra o coração do teu servo. Escuta a oração, talvez estava demorando demais, estou clamando todo dia e nada. Mas ele tinha a convicção que o Senhor é bom e pronto a perdoar e abundante em bondade para todos que o invocam. Nós estamos aqui essa noite para clamar o nome desse Deus poderoso, esse Deus que está ouvindo o nosso pedido, a nossa oração, a nossa necessidade, e com a convicção que Ele
faz o melhor para as nossas vidas. Muitas vezes não é o que nós pedimos, mas o melhor para cada um de nós. Agora, nesse momento, você está nos acompanhando aí no chat, pode colocar seu pedido de oração aqui no chat. Você que está aqui também pode fazer o seu pedido de oração. Então, nós vamos estar orando, colocar aqui diante dos irmãos. Sábado, os irmãos estejam orando aqui, sábado, dia 18, não é isso, pastor? Nós vamos ter aqui na igreja um culto abençoado aqui sábado. Coloca aí na sua agenda. Está no grupo da igreja, né, já a divulgação será o culto de adoração com Guilherme Kerr e César Elber. Então, sábado às 19h30 aqui na igreja, será um culto de adoração. Eles são um grupo, ex-integrantes vencedores por Cristo. Então, vamos estar aqui no sábado. Então, esteja aqui, convide amigos para estarmos juntos aqui nessa noite de adoração, aqui no próximo sábado. Então, esteja orando por isso. Os irmãos estejam orando também pela viagem missionária. Vai acontecer assim, essa sexta, na outra. Temos quantos já, pastor, confirmados? Quantos carros já? 4 carros confirmados aí para a viagem missionária no aniversário da nossa congregação de Ponte Alta. Se alguém quiser ainda, pode procurar o pastor Lúcio Flávio, para estar indo ali para Ponte Alta no aniversário da nossa congregação ali, prestigiar ali mais um ano de vida. Esteja orando também, além disso, pelo Dia dos Professores, né? Nós vamos ter aqui no último domingo, um domingo especial aqui. Nós vamos ter uma aula bíblica sobre a Reforma Protestante, né? Esse mês é o mês da Reforma, né? E esse já é o último domingo, né? Sem ser esse o outro. Esse domingo próximo é o terceiro, o outro já é o quarto. Nós vamos ter essa aula alusiva, vai ser um aulão sobre a Reforma. O professor Jorge já está preparando essa aula. Vai ser aqui uma palestra aqui sobre Reforma Protestante. Você não pode perder. E o quão importante é a Reforma Protestante para nós. Entendermos quais são os fundamentos. Por que hoje você não é um católico, por exemplo? Porque hoje você está aqui nessa igreja e não está em outro lugar. Qual o motivo disso tudo? Qual a origem de ter tantas placas de igreja? Onde veio isso, né? Lógico que durante a história tiveram várias situações, né? Mas lá a Reforma Protestante é um marco para nós e nós precisamos conhecer a nossa história. Então, esse domingo aí, no último domingo, vai ser o aulão da Escola Bíblica sobre a Reforma. Imperdível, hein? Imperdível. Bom, o Jorge falou assim, olha, pastor, estou preparando aqui uma super aula aí. Então, eu estou na expectativa, eu vou estar aqui no primeiro banco aqui para assistir essa aula, né, que vai ser uma bênção para todos nós. E são os meus motivos de oração também pela obra da igreja, né? Estamos aí, no último sábado foi apresentado o projeto da obra, os irmãos estejam orando, né? E nesse domingo nós temos a assembleia, não é isso, pastor? O senhor tem algum motivo específico para a assembleia? Então, na assembleia agora nós vamos falar sobre a obra, então esteja, ou não, ainda não. Só na outra, só em novembro. Mas já temos a assembleia domingo aí, não percam na assembleia também, esteja orando por ela. Então, motivo de oração. Algum irmão gostaria de pedir alguma coisa? Sem ser esse o outro, o último domingo. É um aulão. Vai ser para vai ser aqui no templo, vão ir adolescentes, jovens, vamos fazer um alinhamento de Reforma Protestante aqui. Não, a gente queria esse templo cheio aqui dos irmãos que não foram na viagem missionária, lógico. Não for na viagem missionária, Deus colocou no seu coração, vá. Mas os que não forem, vai ter essa aula da Reforma aqui protestante aqui nesse domingo. Certo? Mais algum motivo de oração? Pastor Lúcio, depois irmã Volga. Vamos estar orando para a pastora daí, irmã Célia, irmã Valdemira, também pelo luto, a irmã Patrícia, perdeu o irmão ontem, não é isso? Está orando pela vida da irmã Patrícia, família ali do pastor Elton. Mais algum motivo de oração? Aí eu vi aqui a irmã Volga. Vamos estar orando pela vida da Bia, neta da irmã Volga, filha da Fabiana. Tendo alguns desmaios para que Deus diagnostique o que é, ela já seja tratada aí em nome de Jesus. Também pela Rebeca, né? Pela saúde da Rebeca. Também pelo seu João também, está em tratamento. Também Deus possa abençoar a saúde do irmão João, marido da irmã Volga.
Mais algum pedido de oração, viu, irmão James? Amém. Bênção. Está orando pela família do irmão James, filhos, né, o lar do irmão James. O irmão James ora, pede oração pelos batizandos ali da Cristolândia, né? E já tem frutos aqui da nossa igreja, aqui, né? O David, né? Toda quarta ele estava aqui, né? Isso eles. Jerônimo, o Jerônimo também batizou? Batizou. Então o Jerônimo apareceu aqui numa quarta-feira. Aí quem solicitou, a irmã Denise levou ele no outro dia aqui. Ele chegou aqui numa quarta-feira, está na Cristolândia, tocou bateria aqui, né? Até estava ali pensando aquele domingo, né? Recepcionei ele ali, né? Todo sujo, né? E hoje ele estava naquele domingo, ele tocando, né? E o David também, toda quarta-feira, estava aqui, né? E hoje também, e sábado, não foi isso? Ele foi domingo, batizou o David e o Jerônimo também, 2 frutos aí, né, na Cristolândia. Deus possa abençoando aqueles novos crentes ali, que eles possam ter aí a cabeça firme, né, James? Convicções firmes. Mais algum motivo de oração? Por favor. Está orando aí pela Rebeca, remédio, né? Para que Deus possa abrir porta em remédio. Mais de 30 mil deve ser, né, irmã Val? Deus possa abençoando, que ela possa ter esse tratamento dessa doença autoimune que ela está. Mais algum motivo de oração? Deixa eu ver aqui no chat se é algum motivo de oração. Aqui no chat, orar pelo encontro de casais no final do mês. Isso, o acampamento de casais agora, sem ser no primeiro final de semana de novembro, né? Daqui 3º domingo já, né? O final de semana, né? Está orando pelo encontro de nosso retiro de casais. Vamos estar orando então? Pois não, pastor? Brasil, está orando pelo Brasil, pelos nossos políticos, pelo judiciário, orando pelo Brasil, irmã Adriana. Amém. Amém. Vamos estar orando aí pela situação dos Correios, né? Então, o esposo da irmã Adriana trabalha lá, né? Várias famílias, inclusive da nossa igreja também, trabalham lá. Deus possa estar abençoando aí, que se resolva, né? Em nome de Jesus. Não é fácil, né? A gente está anos numa empresa se dedicando, né? Chega num momento como esse, é um momento difícil. Mas Deus fortaleça. E INSS, orar pelo INSS também, né? Em nome de Jesus aí. Viu? Vamos orar pelo Brasil, né? O Brasil precisa de Deus, né? De uma solução divina. A gente olha e não vê muita solução, mas nosso Deus é um Deus de solução. Em nome de Jesus, ano que vem, um ano de eleição, a gente vai orar pelas nossas eleições também do ano que vem. Seja feita a vontade de Deus, que Deus não permita nenhum tipo de fraude, né? Que seja tudo, que haja lisura, e que seja feita a vontade de Deus, né? E Deus permita fazer ali aqui no Brasil a sua vontade. Vamos orar nesse momento? Eu vou pedir para estar orando aqui com a gente, pedir o André. André, chega aqui. Ora aqui para a gente, esteja orando, coloque diante de Deus esses pedidos. E em seguida nós vamos ter a palavra com o pastor Lúcio Flávio. Senhor nosso Deus, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai, trazendo as petições dos Teus filhos, Pai, os nossos pedidos.
apresentando aquelas nossas necessidades, Pai, e a Tua palavra nos ensina a Te pedir da maneira certa, através do Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito nos mova a pedir aquilo que está também no Teu coração. Apresentamos aqui cada pedido que foi trazido, Pai. Oramos pelo nosso país, por essa situação que nós vivemos, uma situação política que às vezes acaba entrando na situação econômica e acaba que o povo é que perece, que sofre. Então, pedimos, Pai, que o Senhor esteja à frente, resolvendo, trazendo soluções, apresentando nos homens que comandam esse país, apresentando as melhores soluções, Pai. Repreendemos toda a corrupção, toda a maldade que há nesse meio, Pai, na política, no judiciário. Deus, que possamos ter um país próspero. Nosso país é um país tão abençoado, tão bonito, tão cheio de riquezas, e nós vivemos tantos problemas por causa da má administração. Oramos para que nosso país volte aos rumos corretos, Pai. Oramos também pela neta da irmã Volga, que ela apresentou, seu marido, Pai, que o Senhor esteja restaurando a saúde. Aqueles irmãos nossos que estão em tratamento, a irmã Célia, o pastor Daí, a irmã Valdemira, Pai. Oramos por aqueles irmãos na Cristolândia, Pai, agradecidos pelo batismo, mas também que o Senhor os guarde, Pai, o Senhor esteja olhando para a situação de cada um deles, para que eles cumpram todo o tratamento que tem que ser feito ali, e que o Senhor os direcione, Pai, em igreja para congregar, em emprego, que eles venham a sentir, perceber a Tua mão de poder, guardando e guiando a vida deles, Pai. Homens que saíram de uma situação tão difícil e o Senhor tem os trazido, o Senhor estendeu a mão para eles e hoje eles estão caminhando na Tua presença. Nosso pedido é que o Senhor eles permaneçam na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Pai, oramos assim por cada pedido que foi trazido aqui, Pai, e que o Senhor nos abençoe. O Senhor continue abençoando essa noite. O Senhor fale aos nossos corações através da palavra. Tua presença maravilhosa esteja no nosso meio. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Maravilha. Queridos, vamos dar continuidade àquilo que a gente vem falando aí já há algum tempo, eu acho já quase 2 meses aí, não, 1 mês e pouco aí falando sobre Romanos, estamos falando pela fé. O livro de Romanos é um livro da fé, por isso que nós escolhemos o livro de Romanos, para poder pensar um pouco mais o tema do nosso ano, né, pela fé. E hoje nós vamos pensar aqui rapidamente, capítulo 7 e 8, abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 7 e 8, nós vamos ver aí verdadeira liberdade espiritual que vem por meio da nossa fé em Jesus Cristo, vivendo ali a liberdade que o Espírito Santo nos dá para vencer a nossa guerra contra o pecado, viver uma vida de santificação, de viver uma vida apoiados naquilo, na obra que Cristo fez por nós. Tomamos posse pela fé da obra que Cristo fez por nós. Isso nos liberta de um monte de coisa. Esse texto aqui de versículo, esse texto de Romanos capítulo 7 é um dos textos bem difíceis do apóstolo Paulo aqui, especificamente em Romanos. Mas a gente parar e pensar com calma nele, ele vai trazer aqui luz a muitos dos nossos questionamentos que nós vivemos. Lá, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 14, põe aí para a gente aí, Romanos 7, 14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas o não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. O capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Assim Deus condenou o pecado da carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só até aí, é pouco, se a gente tiver tempo suficiente, a gente avança um pouquinho mais. Então vamos orar. Deus, esse texto, ó Deus, é um texto que nos desafia, ó Pai, parar, pensar, ó Deus, meditar na Tua palavra. É um texto, ó Pai, que provoca em muitos de nós, ó Deus, até um certo espanto por vir do apóstolo Paulo. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, esse mesmo que instrumentalizou Paulo, inspirando, ó Deus, com o Teu Espírito para que ele pudesse escrever esse texto, ó Deus, seja esse mesmo Espírito que traga entendimento, o entendimento a cada um de nós. Ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já vimos aqui nos capítulos anteriores, por exemplo, capítulo 1, a revelação da ira de Deus. O pastor Guilherme falou aqui, né, a ira de Deus sobre aqueles ali que estavam vivendo de forma contrária à vontade de Deus, idolatria, usando o seu corpo de forma antinatural. Nós vimos no capítulo 2, por exemplo, a justiça de Deus, ela é imparcial. No capítulo 3, nós vimos que todos pecaram. No capítulo 4, o pastor também Guilherme falou aqui sobre o exemplo de Abraão na fé, né? Falou também sobre Davi. No 5, nós falamos sobre o Adão. Em Adão, todos morreram, mas em Cristo, todos recebem a graça, a reconciliação e a vida eterna. 6, o pastor Guilherme falou semana passada, nós também vimos aqueles que morreram com Cristo, foram libertos do pecado e chamados a viver em novidade. Mas vamos ver que a partir do capítulo 6 e 7, 8, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas informações de que é viver em Cristo. E como é essa vida cristã. O Guilherme falou um pouco disso semana passada. Aqui ele vai trazer no capítulo 7 algo que causa em nós, James, até um certo espanto. Porque a gente está falando aqui do apóstolo Paulo e alguns comentaristas vão falar assim, Paulo ele não estava escrevendo acerca dele mesmo. Ele estava falando de uma outra pessoa, para não ficar tão complicado para a vida de Paulo. Mas o fato é, pelo menos penso eu, e segundo algumas pesquisas que eu fiz, é o apóstolo Paulo mesmo, vivendo uma luta aqui. Uma crise, Aladim. Crise, André.
E é interessante pensar nessa crise, porque se ele estava na crise, quando você está em crise, você tem respaldo para estar em crise, porque Paulo estava na crise. E as nossas maiores guerras que nós enfrentamos são as guerras que acontecem aqui dentro da cabeça. É uma guerra interior que Paulo está vivendo aqui. E como isso é libertador, de certa forma, sabe? Você olhar o apóstolo Paulo, um homem que fez tantas coisas pelo evangelho, e falar assim, olha, o que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero, mas aí isso eu faço. Aí você pensa quando você está no trânsito. Não, você não, Magno não, Magno deve ser muito tranquilo no trânsito, né? Mas e aí você pensa, aquela fechada que eu não queria dar, eu dei, né? Miserável, eu sou um miserável, né? Ou então, meus irmãos, aquele difícil a gente falar de pecado, né? Porque afinal de contas nós somos tão santos, né? A gente, né? É difícil até citar exemplos da santidade que nós somos, né? Mas imagina quando você olha para uma situação, quando você pensa alguma coisa, quando você fala alguma coisa, que você fala assim, miserável eu, né? Isso na melhor das hipóteses, quando você não acha que também está certo. E o cristão verdadeiro, ele vai viver nessa guerra interior na nossa vida, meus irmãos. É isso que Paulo está nos mostrando aqui, e isso, por isso que eu falo que, de alguma maneira, é claro que ele vai falar isso nos outros versículos, nos capítulos anteriores, vamos permanecer em pecado? Não, de maneira alguma. Mas, de alguma forma, isso aqui nos mostra como nós somos tão humanos quanto Paulo foi. Tão miserável como ele era. E nos ajuda. Eu lembro uma vez, Lutero, uma ilustração que eu li acerca de Lutero. Lutero estava em oração, lutando, brigando em oração, numa guerra espiritual tremenda. E aí, segundo o relato, o diabo apareceu para Lutero, ou alguma coisa desse tipo, e falou assim, mas você, Lutero, você querendo fazer isso, você se achando esse bonzão aí, você é cheio de pecado. E Lutero fala mais ou menos assim, olha, você está certo, eu tenho esses pecados aí que você está me acusando, eu tenho muitos outros, mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Igreja, nós vivemos numa comunidade cristã, numa comunidade chamada igreja, cercados de crentes, e que em alguns momentos dá a impressão na nossa cabeça que você olhando daqui de cima, a igreja cheia, eu já tive um pouco dessa ilusão, sabe, Adriana? Assim, só crente, olha aí. Só gente boa, né? Todo mundo se ama, pastor Guilherme. Não tem ninguém falando mal da gente, Jeremy. Não tem. Já cheguei nesse nível de santidade, já. Olha lá, todo mundo é legal, todo mundo é gente boa. Mas, na verdade, nós temos um DNA de Adão que está aqui. Em algum momento, ele sai por meio da nossa fala. E crente acaba mentindo em alguns momentos. Fala assim, que é isso? Isso é crente, não mente. O crente, às vezes, fala uma palavra de maldição. Aqui é um público mais, como é que eu posso dizer? Mais maduro, né? Um culto de oração. Geralmente, quem vem no culto de oração são pessoas mais sérias. Um pouco de dificuldade, talvez, para a gente falar isso num domingo à noite, onde tem bastante visitante. Mas essa crise que Paulo está vivendo é a mesma crise que nós vivemos quando nós caímos. Nós erramos, quando nós pensamos coisas inadequadas. Já vi, meus irmãos, e eu posso falar aqui um pouco, sem citar a gente ou citar a igreja, que é legal a experiência clínica, né, que a psicologia me dá, é muito legal, sabe? Porque a gente atende gente de todo tipo, gente de todos os credos, de todas as religiões, né?
Mas também a gente atende muito crente e que não sabe que a gente é pastor. Então eles acabam ali confessando diante de um pastor, né, que das suas mazelas, dos seus erros, e que se a gente, eu ali como um profissional, não, se fosse ali, quem sabe, um religioso, ia ficar escandalizado. Como é que você é crente, está fazendo isso e tal? Mas quando eu leio esse texto e vejo assim, olha, Paulo ele diz, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Carnal, meus irmãos. E tem hora de você querer, né? Eu não, eu sou pastor, eu não faço isso, né? Nem pastor Guilherme faz, né? A gente é pastor, mas tem hora que dá para vontade de apertar um pescoço, cara, não é? Eu não, vocês são tudo carnal. Eu não sou. Paulo fala assim, sou carnal vendido à escravidão do pecado. Meus irmãos, Paulo fala sobre um conflito entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de realizá-lo. Às vezes, a gente, nos nossos aconselhamentos, nas nossas conversas, isso para falar do outro, né? Mas quando é a gente mesmo, a gente vê a crise de alguns novos da fé, alguns irmãos, até com bastante tempo de igreja, passando por uma luta no casamento, por exemplo. Passando por uma luta na vida financeira. Você já viu, você olha lá, mas crente não passa por crise financeira, não fica devendo a banco, o crente não vai para o fica, vai, acontece, o carro do crente bate igual o carro do não crente. Né? Acontece problema na nossa vida. E aí, o texto, Paulo, ele traz essa informação que nos serve, de certa forma, entenda isso, por favor, em nome de Jesus, de alguma forma isso nos traz paz, em saber que há possibilidade de, porque nós também somos carnais. Eu conversando muito tempo atrás, numa conversa entre dois crentes, né, duas pessoas da mesma fé e ordem, e essa pessoa falou assim, rapaz, olha, às vezes eu tenho muita dificuldade em até perceber a felicidade do outro. Interessante, né? Ele, olha, quando eu vejo alguém muito feliz, eu acho meio estranho. Ele está em crise ali, porque de repente ele não está tão feliz, ele não está com tanto dinheiro, a casa dele não está tão bem, ele está vendo o outro tão feliz, ele fala assim, por que eu não estou feliz? Isso o salmista, Salmo 37, a gente vai ver essa realidade, a gente olhar para o ímpio prosperando e a gente às vezes devendo banco, né? E aí vem em vocês, em mim não, né? Um ódio, né? Assim, ódio é muito forte, né? Mas vem aquela pergunta, aquele questionamento, por que isso está acontecendo comigo? Por conta, muitas vezes, nós achamos que nós somos feitos de uma matéria diferente, não é a carne, que não sofre essa influência que Paulo está falando aqui, que ele sofre. Versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido como escravo. Esse versículo ele descreve um conflito do cristão regenerado. Crente mesmo, gente. Paulo. Né? Então, Paulo, como alguém que experimenta a tensão entre a vida no espírito e o corpo que ainda está sujeito à corrupção. Versículo 15 diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Que loucura, né? Permita-me citar aqui um pouquinho mais também da psicologia. Na psicologia tem muito isso aqui. Inclusive, isso aqui é quase que a sede, até uma das teses principais da psicologia é isso aqui. É esse conflito entre você querer e fazer. Porque se você quer aquilo que você quer, você consegue, você faz, tecnicamente você está bem, a cabeça está legal, está indo bem. Mas os nossos conflitos interiores que nos levam a essas reflexões e por muitas vezes
nos leva a um consultório psicológico, porque assim, não, mas eu não consigo parar de fazer isso, ou eu não consigo mudar, mesmo sabendo que aquilo que ela está fazendo é prejudicial. E aí, existe é só ilustração, viu? Não tem muito a ver aqui com o texto bíblico, mas é para vocês verem como a psicologia aborda essa dicotomia do nosso psique. Um lado está para desse e o outro lado está para aquilo, né? E geralmente quem ganha é o lado do ruim, né? E por isso na clínica, porque se fosse do lado do bom, ela não estava ali na clínica, ela estava celebrando, estava festejando. Mas se está dando ruim, ela está procurando um tratamento. Então, uma das correntes da psicologia vai dizer que isso acontece quando um trauma acontece na vida da pessoa. Está bem, acontece um trauma, morre alguém, ela vê alguém morrendo, ou foi abusada, alguma coisa, a psique ela divide em duas partes. Isso é ciência da psicologia. E aí, ele vai, essa parte da psicologia vai dizer assim, vai virar, deixa eu me usar como exemplo, o Flávio sofreu um trauma, lá na infância dele, aí dividiu vamos supor, dividiu a mente dele, a psique dele, ficou com duas. Parte dessa psique cresceu. Eu estou usando uns termos aqui não tão técnicos, mas é só para vocês entenderem. Uma parte de mim, um Flávio cresce e uma parte do Flávio ele diminui. É como se tivesse dentro de mim um Flavão e um Flavinho. Aí, quando aparece alguma coisa na minha vida que eu tenho que fazer uma escolha, eu fico em dúvida se eu tomo uma atitude madura ou se eu tomo uma atitude de criança. É muito doido isso, sabe? Mas isso acontece. Não sei se acontece com vocês, mas acontece com muitas pessoas que ficam entre uma escolha ou outra e não sabe se vai para lá, se vai para cá, ou uma hora toma uma decisão muito ríspida, outra hora toma uma decisão muito infantil, por conta dessa divisão segundo a psicologia. Aqui Paulo está vivendo, é claro, algo que a gente vai ver aí por conta do pecado, essa preocupação, como diz o texto, né, essa preocupação entre fazer o que ele prefere e não fazer o que ele prefere e fazer aquilo que ele detesta. Igreja, você que nos acompanha pela internet, é preciso, a gente vai ver isso no próximo capítulo, né? É preciso muita ação do Espírito Santo de Deus para nos dar capacidade para tomar as decisões certas ante daquilo que nós achamos que queremos ou que precisamos. Tomar a decisão consciente, mas, sobretudo, uma decisão que seja guiada pelo Espírito Santo. E é muito fácil a gente fazer algo que é contrário aos nossos princípios. Falar coisas que vão aborrecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Esse texto nos mostra isso de uma forma claríssima. O texto prossegue, versículo 16, ora, se eu faço o que não quero, consisto na lei e é boa. O 17 diz, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Está vendo? Claramente Paulo está falando aqui o problema. Versículo 18, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se a gente for tomar as decisões segundo esse crente carnal, serão decisões erradas, porque não habita coisa nenhuma. Se a gente deixar ser guiado pela carne, pela vontade, pelo trânsito, pelo estresse, pela falta do dinheiro, pelo prazer, seja lá pelo que for, a gente vai tomar a decisão errada. Paulo não nega o bem da nova natureza, que ele está regenerado, mas fala da carne como uma esfera dominada pelo pecado. Coisa forte, né? Um teólogo chamado Timothy Keller diz que o cristão reconhece sua total dependência da graça quando ele olha para esse versículo. Se não é a graça, nós estamos completamente perdidos. O texto do versículo 19 diz, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo ele vai repetindo esse conceito em todo esse texto.
Paulo é muito didático, ele repete para mostrar para cada um de nós, irmãos, em nome de Jesus, olhe para isso, para esse texto, quando você for avaliar, ou quem sabe, até mesmo, criticar o outro, olhe para esse texto. A gente é muito rápido, né, muito ágil em dar uma sentença na vida de alguém. Né? Mas como é que fulano está fazendo isso? É porque ele é carnal, é porque o pecado habita nele, na carne não há bem nenhum, é por isso que ele está fazendo, porque o DNA de Adão está nele, e está saindo mais do que a direção do Espírito Santo dele. Ele está dentro de um processo de santificação. E aí, meus irmãos, a gente vai parar de escandalizar ou de sofrer tanto ao perceber pessoas caindo, falhando. Paulo está mostrando aqui é que existe uma guerra espiritual intensa na vida de todo mundo. Intensa. A gente compreende as Escrituras. Eu vou usar um exemplo aqui bem duro, bem difícil, talvez um dos mais difíceis da Bíblia. É quando Jesus fala para você virar outra face. Vamos trazer esse exemplo para a nossa vida pessoal, normal. Tu está lá, alguém tapa na sua cara. Você vai, vira outra face. Na íntegra mesmo, Magno, Dani. Meus irmãos, a gente precisa olhar para o texto bíblico e dentro da nossa humanidade, se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida agindo com totalidade e a gente cheio do Espírito Santo, jamais você vai virar outra face, você vai caminhar a segunda milha, você vai perdoar 70 vezes 7. Aí, a gente precisa olhar para o texto bíblico e olhar para a nossa vida, ter essa compreensão que Paulo teve e essa confissão, que isso aqui é uma confissão. Miserável homem que sou. Imagina, você terminar uma mensagem bíblica, você olha, gente, melancia, isso aqui é carne, é um pecador. A gente não vê esse tipo de mensagem, a gente não vê esse tipo de reconhecimento, mas está aqui. A gente vê um super crente andando pelas ruas, super crente, e na verdade não existe. A gente vê pessoas que estão vivendo melhor do que outras, cresceram mais, compreenderam mais o Evangelho, estão, graças a Deus, num patamar um pouquinho mais elevado do que outros. Tem, é claro, é óbvio, o processo de santificação, cada dia a gente está um pouco melhor, mas perfeição, só Jesus Cristo. A santificação não é a ausência de lutas, tremendos aqui, Timóteo Keller fala, mas é reconhecer que o mal ainda opera e nós dependemos da graça. Isso é santificação. Não é você se acomodar, então tá, eu só pego. Não. A santificação é o tempo todo você naquela luta ali, o tempo todo você errou, você mentiu, você trapaceou, você entra num desespero, você entra na... É isso que o Paulo está aqui. Na luta com ele mesmo ali, ele Deus, é a nossa luta todos os dias, diariamente, pedindo perdão a Deus, é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e talvez tirar essa capa que nós tentamos tanto colocar, como os fariseus usavam, e tentavam usar. E Jesus falou assim, sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, pintadinho, está branco, mas dentro tem morte. E às vezes a gente não quer assumir esse posicionamento principalmente diante de Deus. Me perdoe, porque hoje, tão pouco espaço de tempo, eu consegui errar tanto diante do Senhor. Que oração linda. É a oração que 2 homens subiram para orar. Jesus conta essa história. Um falava, Deus, eu não sou como aquele, eu sou bonito, eu tenho um carro do ano, eu passei num concurso público, Deus, eu entrego meu dízimo, eu sou fera, Deus. O outro batia no peito e falava, eu sou miserável, eu sou pecador. É esse que foi embora com a oração respondida. É esse. Eita Deus.
Aqui está a crise de Paulo, aqui está a nossa crise, aqui está a crise daqueles que buscam Deus em santificação o tempo todo. É essa crise diária. Deus, mas como é que eu errei de novo? Meu Deus, como é que eu errei de novo? Por que eu errei de novo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou olhando para isso? É essa luta o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas aí, para a gente encerrar aqui, não encerrar com essa visão tão negativa de nós mesmos, você não vale nada, cara. Para a gente encerrar aqui, né? Paulo, se não fosse o capítulo 8, a gente podia falar assim, ó, vai todo mundo para o inferno, se não fosse o capítulo 8. Né? Assim, se fosse só os 7 aqui, né? Porque é miserável, eu sou miserável. Aí vem, o finalzinho do 7, ele já vai dizer lá, né, a solução do problema, né? Vai dizer, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que de modo que eu, em mim mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas ele diz no versículo anterior, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, ele já começa aqui, terminando no capítulo 7, lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulo, né, menino? É um texto corrido aqui, né? Mas ele termina aqui esse texto, e aí quando ele entra no 8, aí que é lindo, né? E aí a gente vai encerrar aqui com esse versículo. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, isso aqui, embora para casa. Embora. Você, Paulo, pecador, miserável, homem que não, né, cheio de problemas. Ele chega agora e fala assim, olha, gente, esquece tudo essa culpa, todas essas derrotas, esses fracassos espirituais que você tem tentado por meio do ritualismo, por meio do seu esforço, do seu braço, do seu jejum, da sua oração, da sua leitura bíblica, de ir para a igreja. Você tem tentado tanta coisa ser crente, você não está conseguindo. Olha só, eu vou dar para você a solução, está aqui, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. É um versículo tremendo, talvez aqui um dos mais poderosos da Bíblia. E resolvendo toda a nossa crise, toda a nossa batalha, toda a nossa dicotomia espiritual do bem e do mal dentro da cabeça. Ele fala assim, acaba, esquece, está aqui. Ele diz assim, olha, a primeira palavra diz agora. Agora. Daqui quando você estiver bem santo, ou lá na frente, entregando o seu dízimo, não é agora, você já acabou. Jesus, pronto, entrou na sua vida, o Espírito Santo está aí, é agora, pronto. Nenhuma condenação, nenhuma. Às vezes a gente tem até medo de ser redundante, ou até falar coisas muito óbvias, mas a gente tem dentro da nossa teologia, da teologia que está aí passando aí, os irmãos estão ouvindo cultos, várias linhas doutrinárias hoje pela internet. Vocês, a gente, abre lá o celular ou o YouTube e assiste uma pregação de um movimento pentecostal, ou de um pastor com uma outra linha, com outro tipo de pensamento, e que, a depender da linha do pensamento, eles acreditam que você pode perder a salvação. E os crentes estão vivendo nisso, mas aqui diz claramente, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você só precisa saber se você está em Cristo Jesus. Está com Jesus? Você crê na obra que ele fez no Calvário, ela foi suficiente? É isso que a gente está falando. Paulo está falando isso nessa carta de Romanos o tempo todo. A justificação pela fé. E aí, a gente precisa acreditar nisso. Se você não acredita nisso pela fé, acabou. O capítulo 7, que é umas informações aqui. O capítulo 7, Paulo, ele usa a palavra eu 30 vezes. É o eu, é a carne, é eu faço, eu quero, eu tento, eu luto e eu falho. É o eu o tempo todo. Capítulo 8, os verbos que Paulo vai usar é libertar, vivificar, guiar, testemunhar, glorificar. É outro tipo, é outra pegada de verbo.
Paulo fala do Espírito no capítulo 7, uma vez, de uma forma indireta. No capítulo 8, ele vai falar 19 vezes do Espírito Santo. É a diferença, aí note bem, para a gente encerrar aqui a nossa reflexão. Semana que vem, a gente dá continuidade. A diferença de uma vida em que eu tento, minha carne, uma vida carnal, pecaminosa, miserável, eu falho, escravo do pecado. Você vira a página, entra no próximo capítulo, capítulo 8, você vai ver o Espírito Santo agindo de forma poderosa e nos libertando de todo e qualquer problema, porque ele diz nenhuma condenação. Nem de trás, nem de agora, nem lá da frente. Nenhuma, absolutamente nenhuma. O segredo da vitória não é tentar mais, eu vou fazer mais, é deixar que o Espírito Santo faça na sua vida. Creia na obra que Jesus fez na sua vida. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, você vai estar livre. É o que o capítulo 8 vai trazer. Liberdade. Porque a lei, o Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Coisa linda. E a gente vai para casa com isso aí, gente. Não aceite condenação. Não aceite em nome de Jesus. Se você está em Cristo, creia que Ele te libertou com um ato único, poderoso e para sempre. Ele não precisa morrer de novo na cruz. Você não precisa subir escadarias de joelho, acender velas ou qualquer outro tipo de sacrifício. Creia em Jesus Cristo. E você receberá a libertação completa do poder da lei e da morte. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode ficar de pé. Deus, obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado por essas verdades, ó Deus. Em saber, ó Deus, que não é por nós, ó Deus. Não está nos nossos méritos. Não está na nossa capacidade de ser bonzinho, ó Deus. Está em Cristo. Na obra de Cristo. Naquilo que Ele fez por nós. Pai, está no Teu amor. Em dar o Teu único Filho para morrer pela humanidade. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia nós tivemos o privilégio de conhecer essa verdade, de aceitar essa verdade em nossa vida. Crer pela fé que um único homem foi lá na cruz e por meio dele, teu filho, todos os nossos pecados, todas as nossas maldades do passado, de hoje, de amanhã, já foram aniquiladas na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Deus, te engrandecemos e te agradecemos. No nome dele, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.